Muito bem, então nós não vamos recordar as aulas passadas, porque nas aulas passadas nós colocamos muito material no campus virtual e quando retornar às aulas presenciais nós vamos ter um tempo para poder recordar, certo? Para voltar nesses tópicos. Então, nós vamos aqui continuar, seguir da onde nós paramos. Só recordando o mínimo. Nós vimos equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. O que significa ser de primeira ordem? Significa que só aparece a derivada primeira da função. Só aparece a derivada primeira. E nós resolvemos dois tipos de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Resolvemos dois tipos. Foi a variáveis separáveis. Vou dar um exemplo aqui, o exemplo que colocamos já no campo virtual, que está na moda, que é a equação que, por exemplo, que modela propagação de epidemias. Y' é igual a KY. A derivada da função é proporcional à própria função. Na outra notação, dy. dt é igual a ky. Qual que é o método de integração? Separar as variáveis. Passar tudo que tem y para o primeiro membro, tudo que tem a variável, que no caso aqui é o t, para o segundo membro, e nós temos que dy sobre y é igual a kdt. E agora o que a gente faz? Integra dos dois lados. Integra dos dois lados. Então, esta daqui é um método para a gente fazer, para trabalhar com as variáveis separáveis. As variáveis separáveis, o método é este: separar as variáveis, integrar em dy, integrar em dt ou dx. A variável independente geralmente é o tempo ou o x. Então, essas são as equações diferenciais a variáveis separáveis. Nós vimos também um outro tipo de equação diferencial de primeira ordem, que são as lineares. Nós vimos as lineares. As lineares são y' mais p de ty igual a q de t. Essas são as lineares, as equações lineares de primeira ordem. Aqui é uma função do tempo, aqui é uma função do tempo. Função do tempo, função do tempo. Como que resolve essa equação diferencial? Essa nós temos uma fórmula. Uma fórmula. É só aplicar a fórmula. Não se preocupem em decorar fórmula. Então, a fórmula é y como função de t. Como que é a fórmula? É e elevado a menos a integral da função t de t vezes a integral de q de t vezes e integral de p de t dt, mais a constante. As soluções são muitas, dependem sempre de uma constante, vezes e elevado a menos a integral de p de t dt. Esta é a fórmula que resolve totalmente qualquer equação diferencial dessa forma. Aí você só tem que fazer as integrais. Se as integrais forem difíceis, você olha numa tabela. O problema está resolvido. A fórmula é esta. Resolver a integral, fazer em si a integral é um problema menor. Se você não sabe, você olha numa tabela. Tem programas que fazem tudo. O importante é que você tem todas as soluções. Estão aqui. Todas. Então, essa foi a parte que nós já estudamos. Tem listas.
Isso, bastante exercícios resolvidos. Então, essa parte eu vou considerar já. Não considerar não, essa parte está já dada. Vamos agora para o nosso próximo assunto. Qual que é o nosso próximo assunto? Equação diferencial ordinária de segunda ordem. O que significa segunda ordem? Significa que aparece a derivada segunda. Vamos. Por quê? Claro, a física. A física, para você conhecer um ponto, para você conhecer uma massa, para você conhecer um objeto, fazer a física dele, você precisa da posição, precisa da velocidade, que é a derivada da posição, e precisa da aceleração, que é a derivada da velocidade, e, portanto, é a derivada segunda da posição. Derivada segunda da posição. Então, na física, todas as equações diferenciais que aparecem na física têm derivada segunda. Então, nós vamos estudar equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, de segunda ordem. Esse é o nosso assunto, a gente vai ficar nele um tempinho. Já tem um texto assim que eu adiantei lá no campus virtual no passado, vou colocar outros, para justificar, para entender a origem. Isso é mais importante do que, essencialmente, do que o método de resolução. O mais importante é você entender que essas equações estão ligadas a um fenômeno, que essas equações vieram de um fenômeno. E um dos fenômenos mais importantes que existem é o sistema massa-mola. O sistema massa-mola. Você tem uma massa, você tem uma mola, e na ponta dessa mola você tem uma massa. Vamos supor que aqui é o ponto de equilíbrio. Então, aqui é x, esse eixo aqui é o x. Então, aqui é x. Aí, essa mola puxa o corpo para cá, você tem uma força. Você tem uma força. Então, a força é menos kx. Esse k é uma propriedade da massa, da mola, é uma propriedade da mola. É a constante da mola. Se a mola for mais dura, se a mola for mais mole, esse k aqui. Esse negativo, observe que o negativo é porque se o x é positivo, a força é para cá, ela é contrária ao sinal do x. Certo? Tudo bem. Isso é física, tal. Não é nosso objetivo básico aqui. Força igual a menos kg. Mas pela lei de Newton, a força é massa vezes a aceleração. Vou usar nessa notação de duas linhas. X é a posição no tempo. X é a posição no tempo. Então, a massa é derivada segunda aqui, menos kx de t. Passa para o primeiro membro, divide tudo por m, e nós temos que x duas linhas mais k sobre m, x de t é igual a zero. Esta é uma equação diferencial de segunda ordem. A derivada segunda de uma função desconhecida, que é a posição da massa, é desconhecida, é isso que você quer saber. Onde que está a massa no tempo? Você quer saber isso? A derivada segunda da função desconhecida mais k, que é a propriedade da mola, dividido por m, que é a massa do corpo, vezes a própria posição dá zero. Esta é a equação diferencial do chamado sistema massa-mola. Massa-mola. Ora, uma mola, coisa relacionada à engenharia mecânica? Não. Observem que a solução do sistema massa-mola, o que acontece com a massa? Ela oscila. Ela vai e volta. Então, na verdade, isso daqui modela qualquer fenômeno oscilatório. E, portanto, isso é extremamente importante, porque tudo que a gente vê são ondas.
Não é isso? Onda de rádio, onda de TV, ondas, certo? Então, tudo essas coisas são todos fenômenos oscilatórios e seguem esta equação diferencial. Então, o nosso objetivo é estudar as equações diferenciais, esse tipo de equação diferencial aqui, nós vamos estudar, resolver elas totalmente aqui, as equações diferenciais. Mas antes de definir as equações diferenciais lineares de segunda ordem, que é as que nós vamos estudar, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vamos pegar a equação diferencial mais simples que existe. Y duas linhas é igual a 3. Significa que eu derivei duas vezes a função y e deu uma constante 3. Então, a pergunta, lembra, eu usava essa expressão. Quem que é a mãe de 3? A mãe de 3 é a função que na hora que eu derivo dá 3. Mas eu não quero a função que na hora que eu derivo dá 3. Eu quero a função que na hora que eu derivo duas vezes, quer dizer que eu quero a avó da 3. Quem que é a avó da 3? Quem que é a avó da 3? Certo? Certo? Aqui nós temos essa y aqui é uma função de x. Então, eu vou explicitar a variável. Como que eu descubro qual que é a função que na hora que eu derivo duas vezes dá 3? Ora, basta eu integrar dos dois lados. Ora, quando eu integro a derivada segunda, eu estou perguntando qual que é a função que na hora que eu derivo qual que é a função que na hora que eu derivo dá a derivada segunda? Ora, a função que na hora que eu derivo da derivada segunda é a própria derivada. Então, essa integral aqui é y' de x. Essa integral aqui é 3x. Opa! Integral indefinida tem o quê? Uma constante, mais c. Que a gente já viu lá nas equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, eu vou chamar esse c aqui de C1. Por quê? Porque eu preciso agora, não é isso que eu quero é o y. Como é que eu sei? Eu conheço a derivada é 3x mais C1. Ué, então como que eu encontro o y? Eu integro dos dois lados. Integro dos dois lados. Ora, a integral do y', quem que é a integral do y'? É o próprio y. A integral do y' é o próprio y. Então, y de x é igual. Qual que é a integral de 3x? 3x2 sobre 2. Mais, qual que é a integral de C1? C1 é um número fixo, uma constante. A integral de C1 é C1x mais. Opa, toda vez que você faz uma integral indefinida, tem uma constante, mais uma constante C, que para não confundir eu vou chamar de C2. Então, as avós da função 3, elas dependem de C1 e de C2. Toda equação diferencial de segunda ordem, a solução geral, quer dizer, todas as funções que satisfazem a equação diferencial, tem duas constantes, C1 e C2, certo? Então, não se esqueçam disso, tem duas constantes. Isso é verdade sempre. Então, a diferença entre a equação diferencial de primeira ordem, a solução tem uma constante que a gente chamava de C. A de segunda ordem tem duas constantes, a C1 e a C2. Então, no caso aqui, todas essas funções aqui, quando eu derivo, dá 3, se eu derivar duas vezes, certo? Então, se eu pegar y de x igual a 3 meios de x2 mais x menos 8, se eu derivar 3 vezes, se eu derivar duas vezes, quanto que vai dar a derivada? 3. A derivada dá 3. Certo?
Então, esta é a particularidade das equações diferenciais de segunda ordem. Precisa de C1 e de C2. Nós vamos pegar uma classe de equações diferenciais de segunda ordem e vamos ter um método para te dar a solução de todas, dar todas as soluções das equações diferenciais, certo? E esse é o assunto da nossa próxima videoaula, ok?